Geralmente vocês me veem aqui falando sobre gerontologia, postando algumas informações sobre o envelhecimento humano, sobre assuntos que envolvem a pessoa idosa. Mas eu nunca expliquei quando foi que eu me interessei de fato pela gerontologia. Na verdade, o meu interesse pela gerontologia surge bem antes de saber que existia essa ciência, ou que existia uma faculdade ou especialização específica que abordasse aí o envelhecimento humano. Quando eu tinha aproximadamente entre 9 a 10 anos de idade, eu comecei a fazer parte de uma pastoral lá na minha cidade, no município de Aurora, no distrito de Ingazeiras, que foi onde eu me criei, no estado do Ceará. Eu comecei a fazer parte da pastoral da pessoa idosa. E já nessa pastoral, que tem essa relação com a Igreja Católica, eu comecei a ter esse contato com a população idosa. E mesmo sendo criança, eu já conseguia visualizar algumas questões. E eu ficava refletindo o peso do envelhecimento, vamos assim dizer. Por quê? Eu vi algumas pessoas idosas que ficavam só dentro de casa, a família não entendia muito bem como cuidar, acreditava até que o cuidado era só dar alimento, dar banho e assim sucessivamente. E algumas pessoas, alguns cuidadores familiares, não entendiam a evolução de algumas doenças, como a doença de Alzheimer, como a redução da mobilidade, sarcopenia, enfim, coisas que hoje eu entendo, mas que naquela época eu não sabia, não entendia nada sobre isso, e também via que a família também não compreendia essas questões. E eu fiquei muito pensativo quando eu ia até a casa de uma pessoa idosa, juntamente com a equipe da pastoral de pessoas idosas, e eu verificava que aquela pessoa idosa, que até então estava muito calada, muito recatada quando a gente chegava, em poucos minutos já começava a falar de toda a sua história, de suas dificuldades, de seus medos, seus anseios, os seus sonhos, suas conquistas. E eu parava e pensava, passava na verdade o dia pensando, como muitas vezes só a disponibilidade de uma escuta ativa, ela consegue resolver muitas questões. Ou ao menos ajudar aquela pessoa a externalizar suas emoções, externalizar os seus sentimentos e ter essa troca ativa com aquelas pessoas que estão ali disponibilizando um pouquinho do seu tempo. Infelizmente, eu não consegui passar muito tempo na pastoral da pessoa idosa. Eu participei de um evento, na verdade, em que reunia a pastoral da pessoa idosa com a pastoral do meu município, no município de Aurora. Então, toda pessoa que atuava na pastoral fizeram esse encontro. E quando eu cheguei lá, a freira, a irmã que fazia a coordenação de toda essa pastoral da pessoa idosa, já falou para o coordenador que eu não poderia participar, porque eu era criança, eu não tinha tanta idade assim para poder participar da pastoral da pessoa idosa. Se em algum momento precisasse dar banho a alguma pessoa idosa, eu não poderia participar. Então, aquilo me desmotivou muito, me deixou muito triste. E eu, de fato, saí da pastoral da pessoa idosa. Tempos depois, a pastoral lá no meu distrito não existia mais, não é me gabando, mas eu acredito que quando tem uma criança, você tem um ânimo diferente, você tem um gás diferente. E aí, infelizmente, a pastoral, ela acabou lá no meu distrito, no município continuou. O tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, eu já comecei algumas graduações e não cheguei a terminar. E no período de pandemia, isso em 2019, se eu não me engano, eu descobri o curso tecnólogo em gerontologia. E eu comecei a pesquisar a fundo o que era que se fazia um tecnólogo em gerontologia, que não tinha muitas informações, mas eu sabia que o público-alvo da gerontologia, ao menos do meu curso tecnólogo em gerontologia, seria o cuidado com a pessoa idosa. E eu fiquei pensativo, eu disse assim, nossa, eu me vejo querendo tanto alguma faculdade, alguma coisa para o meu enriquecimento, para poder ter dinheiro, porque é isso que a gente quer quando nós somos adolescentes. Nós queremos trabalhar em alguma coisa que nos possibilite ter um recurso financeiro no futuro, ter uma estabilidade financeira, uma boa vida, e assim sucessivamente. Mas eu pensei nesse curso de gerontologia para dar de presente aos meus pais, para ser de fato aquela pessoa que vai entender o envelhecimento dos meus pais, que irá cuidar deles, irá orientá-los em relação ao envelhecimento ativo, ao envelhecimento com qualidade. E eu iniciei a minha graduação. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, principalmente alguns bacharéis de gerontologia, de universidades públicas aqui do Brasil, que dizem que os tecnólogos em gerontologia não têm maturidade porque eles terminam o ensino médio e já entram no tecnólogo em gerontologia
como se essa graduação fosse muito conhecida aqui no Brasil, e na verdade não é. Muitos profissionais da saúde não sabem nem o que é a gerontologia, nem como atua um gerontólogo. Então, acho também que é muito interessante que você que é estudante de gerontologia, seja bacharelado ou tecnólogo, não pegue a sua realidade, que é restrita e específica a você, ou específica da tua região, e acredite que essa é uma realidade do Brasil inteiro, porque nós vivemos em um país amplo e heterogêneo. Bem, eu só queria compartilhar contigo um pouquinho sobre isso, talvez seja a tua experiência também. Muitas vezes nós, tecnólogos em gerontologia, descobrimos a gerontologia, mas já tínhamos um contato anterior com essa ciência, mesmo que a gente não soubesse do seu nome ou da sua existência. Espero que você tenha gostado desse vídeo e muito obrigado por reservar um pouquinho do seu tempo.